Boa noite, pessoal. Dando continuidade no nosso conteúdo, hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a classificação de materiais e de áreas hospitalares referentes ao seu potencial de contaminação. Nós vamos ter os materiais críticos, que seriam aqueles materiais que entram em contato direto com a pele, com tecidos, né, digamos, cortando ou perfurando. O que a gente teria de exemplo para isso? Agulhas, lâminas de bisturi e também aqueles materiais que entram em contato com secreções potencialmente contaminantes, que seriam o esperma, por exemplo, seria um tipo de secreção potencialmente contaminante, certo? Então, qualquer material que entre em contato com algum tipo de secreção que possa transmitir alguma infecção, ele é considerado crítico. E qualquer material, né, que perfure ou corte o tecido, a pele, ele também é considerado crítico. Nós vamos ter os materiais semicríticos, que são aqueles que entram em contato direto com tecido, mucosa e pele lesada, porém, ao entrar em contato com esses tipos de tecidos, esse material ele não perfura e não corta, a pele já está lesada, já está lesionada por alguma outra causa. O que a gente teria de exemplo para isso? O equipamento que é utilizado para fazer endoscopia, por exemplo, ele vai ter contato com a mucosa e com alguma possível lesão que já existe presente no estômago de um paciente, por exemplo. Só que não foi esse equipamento que gerou a lesão, certo? Então isso seria um material semicrítico. Ele vai ter contato com a pele que já está lesada, vai ter contato com a mucosa do paciente, porém não é ele que causa essa lesão na pele. A gente teria de exemplo também os equipamentos de anestesia, coisas do tipo. A gente vai ter os materiais não críticos, que são aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente, que seria o estetoscópio, o esfigmomanômetro, que seria o patinho, o comadre, que são coisas que têm contato com o paciente, porém em locais onde a pele se encontra íntegra. Mas o que a gente... esses materiais vão seguir sempre o mesmo padrão de serem críticos, semicríticos e não críticos? Não, eles não vão seguir sempre um padrão. Porque, por exemplo, eu posso ter um material que é não crítico, que entra em contato com alguma área que está lesada no corpo de um paciente. Como eu falei para vocês, a gente tem o estetoscópio. Eu posso realizar uma ausculta no paciente, encostar o estetoscópio no paciente que tem algum tipo de lesão de pele. Então, um material que seria não crítico, ele acaba se tornando semicrítico, porque ele teve contato com a área, com o local, né, de pele que está lesado. Mesmo exemplo que eu dei foi o de patinho, comadre, que são coisas que auxiliam os pacientes na parte de eliminações fisiológicas. Se o paciente tem algum tipo de lesão na região genital, isso vai influenciar para que esse material que é não crítico se torne semicrítico. Se esse paciente, por exemplo, ele está excretando algum tipo de secreção que é potencialmente contaminada no patinho ou na comadre, então esse material que era não crítico, ele passa a ser crítico. Então a gente vai ter que se atentar quanto a essas alterações na classificação desses materiais, porque tudo vai depender do paciente, do estado físico do paciente, não dos materiais. E agora falando um pouquinho sobre a classificação das áreas hospitalares, que também é feita referente ao potencial de contaminação de cada uma das áreas. Vamos lá. A gente vai ter as áreas críticas, que seriam as áreas que possuem o maior risco para adquirir infecção devido à presença de pacientes mais suscetíveis ou o número de procedimentos invasivos realizados no setor. Um exemplo que a gente teria de áreas críticas seria o CTI, UCO, recuperação pós-anestésica, as áreas de isolamento, setor de hemodiálise, banco de sangue, setor de análises clínicas. Por quê? Um setor, para ser considerado crítico, pessoal, ele precisa ter um grande número de procedimentos invasivos, ou seja, a presença de material biológico em determinado setor, nesses setores considerados críticos, a presença de material biológico é muito grande, como por exemplo em um centro cirúrgico, onde a gente tem a exposição de vísceras de um paciente,
onde a gente tem a presença de grande quantidade de sangue, assim como em uma UTI, onde o número de procedimentos invasivos é muito grande também comparado com outros setores. O setor de hemodiálise, onde tem uma grande quantidade de sangue, banco de sangue, setor de análises clínicas, que geralmente trabalha diretamente com amostras, né, de material biológico que é retirado dos pacientes. Então, esses locais são considerados críticos por conta da exposição, né, com grande quantidade de material biológico presente nesses locais. A gente vai ter as áreas semicríticas, que são áreas ocupadas pelos pacientes que necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento. Mas eu falei anteriormente que uma área crítica também pode ser considerada uma área de isolamento. O que vai diferenciar a área crítica de semicrítica é a quantidade de procedimentos invasivos realizados e a exposição a esse material biológico. Por exemplo, os meus procedimentos que são realizados em enfermaria, grande parte deles são realizados também em uma UTI. Então, por que a enfermaria não é considerada crítica, e sim semicrítica? Porque o número desses procedimentos é muito mais reduzido do que em um CTI. Ou seja, em uma enfermaria, eu vou realizar o processo de sondagem vesical, sondagem nasoentérica. Porém, a proporção desses procedimentos vão ser em uma escala muito menor do que quando a gente compara com a área crítica, que é uma UTI, por exemplo. Ou seja, esses procedimentos eles vão acontecer em uma enfermaria, em um ambulatório, só que uma proporção muito menor comparado com um CTI, um centro cirúrgico, certo? E a gente vai ter as áreas não críticas, que seriam áreas não ocupadas por pacientes, que seriam setores administrativos, RH, secretarias e tudo mais. Só que, se a gente for parar para pensar, até uma área não crítica ela tem um certo potencial de contaminação, porque por mais que não tenha contato com o paciente, geralmente alguns setores administrativos vão ter contato com o prontuário do paciente, que teve contato com a equipe de enfermagem, que teve contato com o paciente. Então, se a gente for parar para pensar, nenhuma área ela é completamente livre de algum tipo de potencial de contaminação. Todas essas áreas elas vão ter um potencial de contaminação, só que a proporção desse potencial de contaminação é muito menor em uma área administrativa quando a gente compara com o centro cirúrgico, por exemplo, certo? Então, nenhuma área ela é livre de contaminação, se formos parar para pensar no contato, né, com o paciente. Só que a proporção com que isso acontece é muito menor. Só explicando para vocês uma coisa que já me deixou com dúvida, só para ficar claro, se eu perguntasse para vocês qual que é a diferença de uma UTI e de um CTI. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem CTI e UTI como se fosse uma coisa só. O CTI, pessoal, seria um centro de tratamento intensivo que trata de coisas de forma geral. Por exemplo, em um CTI, pode chegar um paciente acidentado, pode chegar um paciente com quadro grave de tuberculose, pode chegar uma puérpera que teve algum tipo de complicação no seu processo cirúrgico. Ou seja, o CTI vai ser um local que ele abrange, que ele cuida de que ele recebe, né, todos os pacientes que apresentam um quadro grave, de forma geral, não especificando por tipo de tratamento, não especificando, por exemplo, só pacientes neurológicos, só pacientes cardíacos, não. Vão ser todos os pacientes que necessitam de cuidados intensivos, de forma geral. Em uma UTI, a gente vai ter um tipo de cuidado que vai ser o mesmo tipo de cuidado que são ofertados em um CTI vão ser ofertados em uma UTI. Só que na UTI, pessoal, vão ser cuidados direcionados para um tipo de especialidade. Por exemplo, em uma UTI, a gente pode receber somente pacientes cardíacos, somente pacientes com problemas neurológicos, com problemas renais. Ou seja, a UTI é um local onde o tratamento é realizado de acordo com o tipo de doença, de acordo com o tipo de especialidade em que o paciente se encaixa.
E o CTI é um local onde é generalizado, ele vai tratar de qualquer tipo de paciente que necessite de cuidados intensivos, certo? E para finalizar, pessoal, eu vou deixar essa atividade. Não precisa me entregar, só que eu gostaria que vocês resolvessem, que vocês fizessem essa atividade no caderno, para vocês irem treinando, para vocês conseguirem entender realmente a diferença de cada uma da forma de classificação, né, para cada um desses materiais. E se vocês tiverem dúvida, se caso surgir alguma dúvida entre o material, se ele é crítico, semicrítico, se ele é não crítico, vocês podem estar entrando em contato comigo. É só uma atividadezinha de fixação mesmo, para a gente ter certeza de que vocês conseguiram entender o conteúdo. Porque geralmente é só quando a gente começa a fazer alguma atividade que as dúvidas vão surgindo, né? Que é muito comum eu perguntar para vocês em sala de aula, entenderam? Aí todo mundo fala, professor, as dúvidas só surgem na hora da prova. E aí é exatamente isso. Então, somente na hora que a gente está fazendo, que a gente está treinando o conteúdo que foi passado na aula, que as dúvidas vão surgindo. Então, eu estou à disposição de vocês para estar esclarecendo essas dúvidas e eu espero que vocês façam. Essa aula foi mais curtinha, pessoal, que eu não vou misturar esse conteúdo, que é menos extenso, com outros conteúdos para confundir a cabeça de vocês. Tudo bem? Então, só isso por hoje. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre os tipos de transmissão das infecções. A gente já falou como é o mecanismo de ação de cada dos micro-organismos, os tipos de micro-organismos. Então, na próxima aula a gente vai estar falando dos tipos de transmissão das infecções, certo? Então, é só isso por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.